Bom dia. Bom dia, Loriana. Vamos esperar Tudo um bem? pouco. Tudo jóia com você? Também tô bem. Vamos aguardar um momento para ver se alguém mais chega antes da gente começar. Beleza. Bem, eu acho que nós podemos ir, então, comentando sobre o filme que nós assistimos nos últimos dias. Esse filme, que é datado de 1975, chamado Um Estranho no Ninho, foi um filme que recebeu muitos prêmios, foi muito elogiado e até hoje é considerado um filme muito importante. O filme é protagonizado pelo Jack Nicholson, que também é considerado um dos melhores atores que já houve no cinema. E nesse filme ele tem uma interpretação muito boa, assim como os atores coadjuvantes que interpretam as pessoas, digamos, que interpretam os pacientes, né? São personagens com os quais você se diverte e pelos quais você tem empatia. E temos também a figura de uma vilã que não parece no início ser uma pessoa ruim, é muito doce ao falar e tal, mas que é muito cruel com os pacientes, não é? Temos, além dele, outro paciente que está infiltrado, que é um indígena e finge que é mudo e surdo, justamente para estar ali, naquele lugar. Então é um ambiente complexo demais, no qual convivem pessoas diferentes e vindas de realidades muito diferentes. Temos é o fato de essas pessoas diferentes estarem ali é que modifica o ambiente. Quando um elemento estranho adentra um grupo, evidentemente causa alguma mudança, algum conflito, porque é uma visão nova que chega e se contrapõe a todo o regime que já existia ali, por meio de contestações, de inovações, etc. Então, esse filme é muito usado em sociologia para estudar, por exemplo, qual é o papel, qual é a influência que o outsider, a pessoa que vem de fora de um grupo, de uma coletividade, pode alterar as dinâmicas de relações daquele grupo. Além disso, o filme é divertido, né? A passagem em que aquelas moças vão passar a noite com eles, né? É muito interessante. Depois eles na bebedeira, né? Também é muito engraçado. Mas o final não é engraçado. O final é trágico, porque
ocorre ali algo interessante. Eles abrem a janela para ir embora. E nesse momento, um dos meninos lá do hospício quer ter uma noite, né, com a Candy. E o cara, em vez de ir embora, vai lá ajudar o menino, fica com a Candy. E enquanto eles estão lá namorando, né, eles acabam bebendo mais e dormindo. E acordam, claro, com os funcionários chegando. Depois, o personagem tem a chance de fugir de novo, quando consegue estar ali próximo à janela, mas não foge, né? Não vai. E a janela fica ali aberta, então perde mais uma oportunidade, e no final das contas, ele acaba agredindo a enfermeira, recebe com certeza um tratamento muito violento, que faz com que ele fique em estado vegetativo na cama ali. O colega, né, o indígena com o qual ele iria fugir, diz: sem você eu não vou. E vai chamá-lo e ver que ele está em estado precaríssimo. E ele, então, vive ali um dilema. Ele vai embora sem um amigo dele? Não vai. O que ele faz, então? Ele pratica a Ele eutanásia. mata, né, professor? Mata. E essa questão dele matar é que é um dilema ético. Você concorda com ele ter feito isso? Você faria o mesmo? Olha, professor, eu fiquei pensando bastante, sabe? Porque se ele fugisse e deixasse o cara ali, só ia piorar o estado dele, mais crítico do que já estava. É, Ele chegou lá sã e, tipo, terminou em estado vegetativo. Eu não sei o que que eu faria, mas eu achei muito, tipo assim, tenso o final. E eu fiquei chocada. Eu pensei que ele ia matar a enfermeira, professor. eu Só achei que não também. matou, não. Fazia tempo que eu não vi o filme, né? Então eu pensava que ele mataria a enfermeira. Merecia mesmo, mas não chegou a matar, né? Mas, então, com relação se ele tivesse ido embora e deixado o outro ali, ele poderia ficar com remorso, pensar, nossa, eles vão aproveitar que ele está assim e vão bater mais nele, assim, se bem que ele já está ali mais morto do que vivo. Então ele resolve matá-lo para evitar que ele sofra. Eu acho que é uma questão, a eutanásia é um problema ainda, né? É um tema bastante controverso, bastante discutido, porque é você aliviar o sofrimento de alguém que está nesse estado, né? Mas no caso da eutanásia, a família teria que autorizar. Ali no caso você não tem a família, né? É ele e o outro só. E ele acaba tomando essa atitude, tendo em vista a situação. Aí a gente pode pensar no seguinte situação: por que ele teve duas oportunidades, aliás, três oportunidades de ir embora? Na primeira, quando ele pula o muro e vai para a rua, né? Ele tem essa oportunidade de ir embora. Depois, quando consegue abrir a janela, tem mais uma oportunidade. E depois, outra oportunidade. Por que ele não vai embora, né? Essa, Ele se envolveu, né, professor, com os personagens, não, com as pessoas lá e tal. Ele que mostrou muita coisa para eles ali depois de tanto tempo deles ali no hospital e tal.
Isso. Existe uma palavra que em inglês tem muito uso, em português nem tanto, que é institucionalização. Ele foi institucionalizado, ou seja, ele se envolveu com a instituição, com o lugar, né? Então ele acabou criando ali vínculos com as pessoas, com o ambiente. É como se ele passasse então a fazer parte daquele ambiente. É como se a vida dele passasse a ser aquele espaço, né? Tanto que vários dos pacientes estão ali voluntários, né? Como a enfermeira disse. Eles acabam gostando de ficar ali, mas você pode perguntar, mas como assim gostar de ficar num lugar ruim? A gente gosta, a gente se acostuma, né? Existe até um termo para, por exemplo, para um tipo de doença que acho que é síndrome de Estocolmo, acho que é isso mesmo, em que você passa a criar afeto pelo seu agressor, né? Pela pessoa que às vezes mantém você em cativeiro ou mantém uma relação abusiva. Você cria um laço de dependência com aquela pessoa, né? Por mais estranho que pareça. E assim também acontece com as instituições. Eu tenho um amigo que está, acho que há uns 14 anos no mesmo trabalho, sempre falou mal do trabalho e dizia: esse é meu último ano, esse é meu último ano. E está lá há 14 anos. Ele se institucionalizou, hein? Ainda que ele tenha críticas ao trabalho, ao modo, né, como o trabalho acontece lá, ele se apegou à instituição e não vê saída. Quando eu digo se apegar, não é no sentido assim, nossa, eu amo aqui, que bom. Não, é um apego diferente, é um apego no qual você é algo inexplicável. Você não está feliz, mas você não consegue sair. Por isso que às vezes a gente vê pessoas, mulheres em relações abusivas, né? E as pessoas falam, nossa, mas todo mundo vê, ele te maltrata, ele te humilha, mas a pessoa, às vezes a gente fala, a gente vê com um olhar crítico, fala, nossa, a pessoa gosta de sofrer, gosta de apanhar. Não é que a pessoa gosta, é que ela criou um vínculo, né? Os vínculos são difíceis de serem desatados, né? Então, esse filme também ajuda a entender essas questões, como a gente se acostuma com determinadas situações, né? Há um outro filme que trata disso também, que é um filme excelente, não sei se você já assistiu, que é Um Sonho de Liberdade. Nesse filme, Um Sonho de Liberdade, o tema é parecido, mas aí já não é um hospício, é um presídio. E nós temos situações em que depois de 40 anos preso, o presidiário sai. Você precisa ver quando ele sai depois de tanto tempo, ele começa a ficar com medo de andar na rua, das pessoas. É como se fosse uma criança que estivesse conhecendo o mundo de novo, porque quando ele teria entrado para a prisão, não havia tanto movimento na rua, tanta confusão. Então a pessoa fica assim, morrendo de medo, toda assustada, né? E um acaba suicidando, porque não conseguiu se acostumar com o ambiente lá fora da prisão, né? Depois de passar 40 anos na prisão, a prisão se tornou a vida dele. Então, ela acabou se apegando àquele ambiente, né? Quem está de fora acha assim, nossa, mas que ambiente horrível. Mas quem está lá dentro não é que gosta, mas se acostumou. Eu tive a oportunidade de ir a um hospício quando eu era novinho, né? Hoje não há mais, né? Quando eu era novinho, eu cheguei aí porque uma tia minha estava internada. É algo assustador. O filme parece que exagera, mas não é assim mesmo. Era, não é? Porque não existe mais. Então, assim, é horrível. Hoje existe, mas particular, né?
mas naquela época havia, pelo próprio pelo próprio SUS, né? Pela própria, não, acho que nem existia SUS, sei lá, mas existiam hospícios, mas a reforma psiquiátrica retirou o hospício e passou a prezar pela inclusão. Então, as pessoas com deficiências mentais são incluídas na sociedade e passam a frequentar escolas, conviver normalmente. Claro que com as dificuldades que elas têm, mas julgou-se que não pode separar essas pessoas, deixá-las num lugar assim específico. Elas precisam se socializar. As escolas também adotaram isso, né? Obrigatoriamente também, de receber. Pode ser cego, pode ser paralítico, surdo, mudo. A escola tem que receber e tem que dar um tratamento igualitário a essas pessoas. Então, essa é uma nova política que vem junto com a reforma psiquiátrica. O que aconteceu no Brasil e outros países. Então, esse filme é de um período anterior à reforma psiquiátrica, quando ainda se fazia os choques, camisa de força, essas coisas todas, né, para o tratamento de doenças mentais. Então, eu realmente gosto muito desse filme. Eu achei muito divertido. Não tem como não rir, né, de algumas cenas finais com aquelas mulheres e os pacientes se divertindo. E é engraçado que eles estão ali tendo uma terapia. É isso que a enfermeira não entendia ou não queria entender também, porque existia um autoritarismo, né, nos tratamentos, que entender que a diversão é uma forma de terapia. A brincadeira, a alegria, aquilo é uma terapia, mas eles não entendiam dessa forma. Tinha que ser só coisa séria, né? Disciplinada. Então, a disciplina, um rigor muito grande que existia nesses lugares, horário para tudo, para acordar, tomar café, tomar banho. Eu nunca fiquei, quer dizer, eu não sou, eu não tenho problema mental, eu nunca fiquei em hospício, mas eu ficava na minha época de criança em creche, mas não eram creches como existem hoje. Eu acho que hoje, não conheço, mas as creches devem dar um tratamento bom às crianças, né? Eu imagino. Na minha época, não era assim. Eles obrigavam a gente a trabalhar, ficar trabalhando, criança, né? Obrigava a gente a ficar trabalhando, deixava de castigo, assim, sem comer. Se você ficasse doente, sentisse mal, eles não atendiam. Era um tratamento bem desumano, pelo menos Nossa, que nas... diferente, professor. Eu não conheço creche hoje. Nas creches em que eu estudei, era assim, eu me lembro que um dia eu tinha muita dor de barriga. Até hoje ainda tem, mas eu tinha muito mais, né? Criança tem muita dor de barriga. Eu lembro que eu falei, eu tô com dor de barriga. Aí uma das mulheres falou assim, deita de bruços que melhora. Não sei se a sua mãe de você já falou isso, né? Quando tá com dor de barriga, deita de bruços. Não. A minha mãe falava isso quando eu era criança. Aí eu me lembro que eu deitei de bruços assim no chão frio, né? E fiquei ali rolando aquele chão de bruços. E eu lembro de ter ficado um tempão ali à tarde e não melhorava, era uma agonia. Porque a creche você ia de manhãzinha,
e embora à tardinha, né? Outra situação que eu me lembro também que era muito ruim é o momento do banho. Então, aquele monte de gente tomando para tomar banho, aí a gente ficava tudo assim pelado e entrando cada hora um para tomar banho, assim, um, dois, três, quatro. Eu era sempre o último a tomar banho. Acho que devia ter alguma discriminação. Nossa, sempre eu era o último, sempre. Ficava por último. Aí eu lembro que um dia, hoje você vai ser o primeiro. Eu lembro que uma vez me colocaram como... Porque o certo era elas fazerem um rodízio, né? Cada dia vai um grupinho primeiro, né? Eu lembro que então havia esse tratamento também desigual, porque elas tinham preferência por alguns, né? A comida também, né? Muito pouquinho e muito regrado também. Então, assim, era horrível. Era um lugar, assim, infernal. Não existe mais, né? Essa creche onde eu fiquei, mas era assim. E eu me lembro que a gente tinha esse tratamento, então, muito desumano, né? E no final do ano, nós teríamos que tirar uma foto bonita, que seria enviada para o exterior, que era a sede dessa igreja, né? Porque era uma igreja evangélica, que essa igreja evangélica é que patrocinava, né, essa creche. Então mandariam as fotos das crianças para a igreja, a sede, né, em outro país, e eles mandariam presente para as crianças. Então todos foram tirar foto. E você ganharia presente. Quando eu fui tirar foto, eu fiz cara feia, fechei a cara. Aí falou, não, sorria. Eu não sorri. Faça um sorriso, dá um sorriso. Não dei um sorriso. Porque eu não estava feliz, e eu então não... Quando eu era criança, eu tinha uma personalidade forte. Eu não estava feliz, eu não ia fingir que estava feliz somente para tirar foto e ganhar presente. Aí me lembro que eu fechei a cara, e eles não tiraram minha foto, e chegaram os presentes. Eu me lembro que os meninos ganharam uma máquina fotográfica, que na época era algo assim muito valioso, e as meninas ganharam uma boneca de porcelana, que era lindíssima mesmo. Mas eu não fiquei chateado por não ter ganhado, porque eu não achei, depois de passar um tempão ali naquele sofrimento, né? Eu, 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 eu iria fingir que estava bem somente para ganhar presente. Então era uma situação muito ruim, mas a minha mãe tinha que deixar a gente na creche, porque ela precisava trabalhar, né? Então é exatamente por isso que nós ficávamos na creche, mas era um inferno. Eu acho que hoje não é assim. Acho não, tenho certeza, né? Que não é assim, mas era um tratamento bem desumano. Então, os filmes, a arte, acaba, de certa forma, se apropriando de elementos da vida, da realidade, para fazer uma ficção, né? Então, a relação entre ficção e realidade não é tão distante. É muitas vezes uma questão apenas de tradução, traduzir para uma linguagem artística fatos da realidade. E filmes, Loriana, quais filmes te marcaram? Ou você não é muito de ver filme? Nossa, fez tudo. Eu não tô lembrando. Tipo assim, em questão de quê? É um filme que você gostou de ver,
Você viu e falou, nossa, que filme bom, ou você não tem o hábito de ver filme? Eu não tenho hábito de ver filme. Não? Você não Não. gosta? Ah, não sei, é porque eu vou mexer com outras coisas, e eu acabo não vendo. E nem seriado você vê também? Não, Olha, você é bem diferente, então, digamos, do eu, geral, né? As pessoas falam eu muito. via, eu via tipo antes, agora eu Hum, não vejo tanto. ah, tá. Eu acho filme, gostar de filme é algo que você adquire. Eu não gostava. Quando eu era mais novinho, eu não gostava de filme. Eu achava que perdia muito tempo ficando ali sentado 2 horas vendo o filme. Aí depois de adulto é que eu comecei a gostar mais de filme. E fui gostando cada vez mais. E hoje eu gosto muito de filme. Não sou ainda aquela pessoa que vê 4 filmes num dia. Eu conheço gente que faz isso. Para mim, ver um filme tá bom, mas eu preciso pelo menos um filme na semana assistir. E então eu sou cinéfilo no sentido de gostar de filme, mas também de gostar de filmes clássicos, né? Como esse aí é um filme clássico, porque os filmes clássicos trazem para a gente elementos que os filmes mais atuais não costumam trazer, porque já não se tem tanta coisa para inovar assim. Esse filme, Um Estranho no Ninho, traz uma inovação, que é o filme mais famoso sobre instituições psiquiátricas, né? Que era um problema, Eu, né, enorme, e serve como repertório sociocultural. É importante, Loriana, você que vai fazer redação, utilizar os diferentes tipos de repertório. Um dos repertórios é exatamente mencionar séries, documentários, filmes, porque isso agrega muito valor ao seu texto, não é? Eu acho de suma importância. Bem, então eu falei sobre esse filme, Um Estranho no Ninho, que é um filme do qual eu gostei muito de ter assistido. Há outros filmes maravilhosos, mas infelizmente eu acho até que deveríamos trabalhar mais com filmes, não porque passar filme não é deixar de dar aula, não é que o professor não quer dar aula e está passando filme. Acho que às vezes existe essa visão, o aluno pensa, ah, o professor vai passar filme só para não dar aula. Quando, quando você não trabalha o filme, sim, mas é importante que você faça uma preparação para mostrar o filme, mostre o filme e depois comente o filme. Aí você sim faz uso adequado daquele material. Mas eu considero o filme um material muito importante, porque ele não substitui o livro, claro, mas é uma forma de narrativa muito instigante, e desenvolver esse gosto no aluno vai ajudar muito no seu processo de construção como cidadão, construção intelectual, cultural, etc. Então, eu acho fundamental trabalhar com filmes, mas filmes que tenham densidade, profundidade, né? Agora, eu passei filmes em outras turmas também. Eu até preciso rever meus conceitos. Eu passei para uma turma um filme chamado Mary e Max, sobre amizade, e em uma outra turma, o filme O Túmulo dos Vagalumes. São 2 filmes que dizem que você se desmanche de tanto chorar. Eu não chorei. Cheguei a ficar assim um pouquinho, digamos assim, um pouquinho
entalado assim, né? Na garganta, mas não cheguei exatamente a chorar, não. Você já viu algum filme que você chorou, Loriana, ou não? Já. Você lembra Qualquer qual? filme de cachorro, eu choro. Nossa, gente. Aí Ah, é isso. Botou um cachorro, ele morre. Nossa, nossa, chorei. gente, aquele filme Para Sempre ao Seu Lado. Meu, Sim, nossa, que e é uma história verídica, né? Eu tenho uma relação muito afetuosa com cachorro, porque a gente sempre teve cachorro em casa e quando eu era criança, eu e minha irmã, nós tínhamos um cachorro que ia até a escola buscar a gente e os meninos maiores às vezes queriam bater na gente, o cachorro não deixava, né? Eu achava aquilo tão bonitinho. Aí morreu de idade. Lá em casa agora temos mais cachorro, sempre tem cachorro lá em casa. E é interessante que o cachorro, acho que é o único animal que eu conheço que ele tem amor, você sente que ele ama, né? É uma relação tão assim profunda, afetuosa que ele tem com o dono, né? Assim que é uma coisa muito bonita, eu acho, é mesmo. não é? Nenhum outro animal eu vejo assim, nem o gato que também é um animal doméstico, mas o gato não tem essa relação afetiva assim com as pessoas, não. E eles têm ciúme, eles eles pedem carinho, né? Eles fazem carinho. Então eu amo cães, gosto muito. E aqui próximo de casa há muitos mendigos. E é curioso como os cães são amicíssimos, né? Os cães que eles têm são fiéis, porque ficam ali com eles, dormindo no chão, comendo o que tem e não querem sair. Quer dizer, como diz a visão, né, o melhor amigo do homem, né? Porque realmente são amizades verdadeiras. Eu até vi um vídeo no Instagram, eu não consegui repostar, é um vídeo, né, verídico. Eles levam um cachorro para visitar o túmulo da dona que havia morrido. Nossa, mas você precisa ver o cachorro chorando. Eu Assim, vi, você viu? vi, Nossa, estou chorando mesmo. eu fiquei chocado. Achei e eu não duvido não que eu sei que acontece sim, sabe? Eu acho muito lindo. Você tem cachorro? Tenho, sempre tive. Agora eu tô com 3 cachorros. Olha, lá em casa também são o quê? Lá em casa são 4 agora, mas lá em casa sempre é assim. No mínimo 2 cachorros tem, e a minha mãe tem um gasto com esses cachorros, mas ela não reclama, né? Tem uma cachorra, coitada, que vive mais no médico do que em casa, né? Faz todo tipo de tratamento. E poderia simplesmente deixar a cachorra morrer, porque a cachorra já está muito doente, mas a minha mãe não deixa. Leva o cachorro para o médico, está fazendo tratamento, já operou algumas vezes, porque ela foi atropelada, né? Então ela tem muitos, muitos ferrinhos no corpo, muitas cirurgias, né? E sempre doente, mas é como se fosse um filho, né? Eu acho muito bonito isso. Bem, Loriana, acabei falando aqui muito, e você foi a única companheira aqui hoje nesta aula, né? É, Último dia de aula, no primeiro horário, realmente as pessoas não se animam tanto a levantar cedo, né? Mas nós temos mais outra aula, eu acho que agora em seguida, não sei, daqui 10 minutos. daqui 10 minutos. Então eu vou sair aqui, daqui a 10 minutos eu volto, tá? Que aí eu vou tentar Beleza, achar um videozinho mais curto que dê para passar numa aula, tá bom? tá bom. Tchau.